O que aconteceu nos bastidores de Triunfo do Amor é algo que a produção nunca quis que você soubesse. Por trás das câmeras, enquanto William Levy e Maite Perroni interpretavam uma das histórias de amor mais intensas da televisão mexicana, uma outra história real, proibida e cheia de segredos, estava sendo escrita longe dos holofotes. Fala-se de olhares que iam além do roteiro, de cenas que precisaram ser regravadas porque a tensão entre os dois era intensa demais para parecer apenas ficção, e de conversas nos camaroins que ninguém deveria ter ouvido, mas alguém ouviu. A química entre Vítor Contreras e Maria Desamparada não era só atuação. Era algo que escapava do controle de qualquer diretor. E quando a novela terminou, muitos dentro da produção afirmavam que o que aconteceu entre eles não terminou junto com as gravações. Além disso, vamos revelar os pontos mais obscuros desta trama, os acordos milionários que moldaram o elenco, as rivalidades silenciosas que explodiram nos bastidores. Os segredos de personagens que carregavam histórias perturbadoras de abandono, traição e identidades escondidas. Tudo isso costurado numa narrativa que até hoje divide opiniões. Se você está assistindo a este vídeo agora, faça o seguinte: clica no gostei porque isso diz ao algoritmo do YouTube que este conteúdo merece ser visto por mais pessoas, e é a forma mais poderosa de apoiar este canal sem gastar nada. Depois, clique em inscrever-se e ativa o sininho para não perderes nenhuma revelação como esta. E se você quer ir além e apoiar financeiramente este canal, usa o botão Super Thanks logo abaixo do vídeo. Cada contribuição nos permite produzir conteúdos ainda mais aprofundados como este. Quem não puder, deixa nos comentários o que mais te surpreendeu até agora, sua opinião vale muito. E não saia daqui antes do final, porque a última revelação deste vídeo é tão impactante que vai mudar completamente a forma como você vê esta história. Fique até o fim, você não vai se arrepender. Triunfo do Amor foi muito mais do que uma simples novela mexicana. Exibida entre 2010 e 2011 pela Televisa, a produção se tornou um fenômeno cultural que atravessou fronteiras. Conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, e deixou uma marca profunda na história da teledramaturgia latina. Mas o que poucos sabem é que por trás de cada cena romanticamente perfeita, de cada olhar carregado de emoção, e de cada beijo que fez o público suspirar, existia uma realidade muito mais complexa, intensa e cheia de nuances do que qualquer roteiro poderia capturar. A história de Vítor e Maria dentro da trama era de um amor impossível, cheio de obstáculos, segredos e revelações surpreendentes. E curiosamente, a vida real dos protagonistas que davam vida a esses personagens parecia seguir um roteiro igualmente fascinante e misterioso. William Levy e Maite Perroni, dois dos artistas mais talentosos e carismáticos de sua geração, se encontraram neste projeto e criaram juntos algo que o público jamais esqueceu. A pergunta que ficou no ar, e que até hoje alimenta conversas apaixonadas entre fãs de todo o mundo, é: o que realmente aconteceu entre eles durante as gravações? O que estava por trás daquela química irresistível que transbordava das telas e chegava direto ao coração de quem assistia? Para entender tudo isso, precisamos voltar ao início. Ao momento em que este projeto foi concebido e ao processo que levou esses dois artistas a se encontrarem num dos sets mais comentados da televisão mexicana. William Levy já era um rosto conhecido quando foi escalado para Triunfo do Amor. O ator cubano, nascido em Havana em 1980, havia chegado ao México com uma história de vida marcada por superação e determinação. Criado num bairro humilde de Miami após a imigração de sua família, William sempre soube que queria ser mais do que o destino aparentemente lhe reservava. Sua entrada no mundo do entretenimento foi gradual, passando pela modelagem e por pequenas aparições em séries americanas antes de desembarcar definitivamente no universo das telenovelas mexicanas. Quando chegou à Televisa, trouxe consigo não apenas uma beleza física que rapidamente o transformou no galã mais desejado da emissora, mas também uma intensidade emocional nas atuações que surpreendia diretores e colegas de elenco. Maite Perroni, por sua vez, já carregava nas costas o peso de uma carreira construída desde muito jovem. Nascida na cidade do México em 1983, ela havia se tornado famosa como integrante do grupo RBD, fenômeno musical que nasceu da novela Rebelde e conquistou uma geração inteira de jovens latino-americanos. A transição de ídolo musical para atriz solo foi um desafio que Maite encarou com seriedade e dedicação, provando a críticos e ao público que seu talento ia muito além dos palcos e das músicas que a tornaram famosa.
Quando o papel de Maria Desamparada lhe foi oferecido, ela sabia que era uma oportunidade de ouro para consolidar sua carreira como atriz de primeira linha. E foi exatamente neste ponto que os destinos de William e Maite se cruzaram de uma forma que nenhum dos dois poderia prever completamente. Os primeiros encontros durante os ensaios e os testes de câmera já foram suficientes para que toda a equipe de produção percebesse que havia algo especial acontecendo. Pessoas que estavam presentes nesses primeiros momentos relataram que a energia entre os dois era palpável, quase elétrica, e que mesmo nas leituras mais simples de roteiro, a forma como eles interagiam já sugeria uma conexão que transcendia a simples relação profissional entre atores. Os diretores, experientes o suficiente para reconhecer quando dois atores têm uma química genuína, rapidamente perceberam que tinham em mãos algo raro e precioso, e começaram a trabalhar as cenas de forma a potencializar ao máximo essa energia natural que existia entre os dois protagonistas. À medida que as gravações avançavam, os rumores começaram a circular pelos corredores da Televisa. Membros da equipe técnica, maquiadores, figurinistas e assistentes de produção começaram a notar e comentar sobre a forma como William e Maite se comportavam quando não estavam diante das câmeras. Havia uma cumplicidade, uma proximidade e uma atenção mútua que iam além do que normalmente se vê entre colegas de trabalho, mesmo em produções longas e intensas como as telenovelas mexicanas. Os dois passavam muito tempo juntos nos intervalos entre as gravações, conversavam longamente, riam muito e pareciam ter desenvolvido uma amizade tão profunda que naturalmente gerava especulações sobre se seria apenas amizade mesmo. É importante contextualizar, claro, que William Levy estava em um relacionamento com Elizabeth Álvares, com quem tem filhos, e que a situação pessoal de ambos tornava qualquer especulação sobre um romance real entre eles algo delicado e controverso. Mas o fato é que a intensidade da conexão que existia entre eles era inegável, e isso alimentou durante meses e anos as discussões mais apaixonadas entre fãs que simplesmente não conseguiam acreditar que tudo aquilo era apenas atuação. A própria natureza da novela contribuía para que essa linha entre realidade e ficção ficasse cada vez mais tênue. As cenas de amor entre Vitor e Maria eram filmadas com uma intimidade e uma profundidade emocional que exigiam dos dois atores uma entrega total, um mergulho completo nos sentimentos de seus personagens. E quando você passa horas, dias, semanas e meses revivendo situações de amor intenso, de longe, de desejo e de emoção profunda ao lado de alguém, é inevitável que algo disso transborde para a vida real, mesmo que de formas sutis e difíceis de nomear. Diretores de teatro e de cinema frequentemente falam sobre este fenômeno, que tem até um nome: a transferência emocional que acontece quando atores se entregam completamente a personagens apaixonados. No caso de William e Maite, essa transferência parecia ter atingido um nível particularmente elevado, dada a qualidade e a intensidade das performances que ambos entregavam. Há relatos, nunca completamente confirmados mas também nunca totalmente desmentidos, de que algumas cenas precisaram ser regravadas várias vezes não por problemas técnicos ou de roteiro, mas porque a tensão emocional entre os dois era tão real e tão intensa que os diretores precisavam de múltiplas tomadas para encontrar o equilíbrio certo entre a emoção genuína e as necessidades narrativas da cena. Isso, em si, já diz muito sobre o nível de envolvimento emocional que existia entre os dois artistas durante as gravações. Outro aspecto fascinante dos bastidores de Triunfo do Amor diz respeito ao relacionamento de William e Maite com o restante do elenco e com a própria equipe de produção. A novela contava com um elenco extenso e talentoso, incluindo nomes como Christian de La Fuente, que interpretava o vilão Osvaldo, e Vitória Rufo, veterana da teledramaturgia mexicana que dava vida à complexa personagem Refúgio. Trabalhar ao lado de atores tão experientes era ao mesmo tempo inspirador e desafiador, e a forma como William e Maite navegavam essas dinâmicas complexas dizia muito sobre o profissionalismo e a maturidade de ambos. Vitória Rufo, em particular, era conhecida por ser uma figura imponente nos sets em que trabalhava, com décadas de experiência e uma reputação construída em inúmeras produções de sucesso. Adaptar-se ao seu estilo e encontrar uma forma de criar dinâmicas de atuação funcionais com ela foi um dos desafios não documentados que William e Maite enfrentaram durante as gravações. Pessoas próximas à produção relataram que havia momentos de tensão nos bastidores, naturais em qualquer produção de grande escala,
mas que a forma como os protagonistas lidavam com essas situações demonstrava uma maturidade profissional admirável. A novela em si trazia elementos narrativos extremamente polêmicos que contribuíam para o clima intenso das gravações. A história de Maria Desamparada, uma jovem criada num convento que descobre ser filha ilegítima de uma poderosa empresária, carregava temas pesados como abandono, identidade, traição familiar e os segredos sombrios que famílias ricas guardam para proteger suas reputações. Vítor Contreras, por sua vez, era um personagem que oscilava entre o amor genuíno e as obrigações impostas por um mundo de privilégios e aparências. Esses temas ressoavam de formas poderosas tanto com o público quanto com os próprios atores, que precisavam mergulhar em emoções complexas e frequentemente dolorosas para dar vida às suas histórias. Há também a dimensão da pressão externa que ambos enfrentavam durante as gravações. William, em particular, estava no momento delicado de sua vida pessoal, lidando com as complexidades de um relacionamento que vivia momentos difíceis enquanto simultaneamente se tornava um dos rostos mais reconhecidos da televisão latino-americana. Maite, por sua vez, carregava o peso de uma carreira anterior tão marcante que muitos ainda a viam primariamente como membra do RBD, e sentia a necessidade constante de provar que era uma atriz capaz de sustentar sozinha uma produção de grande porte. Essas pressões individuais, combinadas com a intensidade das gravações e a química irresistível que existia entre eles, criavam um ambiente emocionalmente carregado que certamente deixou marcas profundas em ambos. Quando a novela terminou e as câmeras foram desligadas, muitos dentro da produção ficaram com a sensação de que algo muito além de uma história fictícia havia acontecido naquele set. Os anos que se seguiram trouxeram para ambos trajetórias de vida distintas, com novos projetos, novos relacionamentos e novos capítulos pessoais e profissionais. Mas a memória de Triunfo do Amor permaneceu, e sempre que os fãs relembram a novela, ou quando William e Maite falam sobre ela em entrevistas, há algo no tom, no olhar e nas palavras escolhidas que sugere que aquele período foi genuinamente especial para os dois. Os próprios artistas, em diferentes ocasiões e contextos ao longo dos anos, falaram sobre a novela e sobre a experiência de trabalhar juntos de formas que alimentavam a curiosidade dos fãs sem nunca oferecer respostas definitivas. William mencionou em entrevistas que Maite era uma profissional extraordinária e que a conexão que existia entre eles como atores era algo raro e precioso. Maite, igualmente cuidadosa em suas palavras, sempre falou de William com um carinho evidente e uma admiração genuína que vai além da cortesia protocolar que artistas frequentemente demonstram ao falar de ex-colegas de trabalho. Essa forma de se referir um ao outro, sempre calorosa mas sempre dentro de limites que preservam a privacidade de ambos, é em si mesma uma fonte inesgotável de interpretações e especulações para os milhões de fãs que ainda hoje acompanham as carreiras dos dois com devoção. O legado de Triunfo do Amor e da parceria entre William Levy e Maite Perrone vai muito além dos números de audiência ou dos prêmios que a produção recebeu. Eles criaram juntos algo que tocou profundamente uma geração inteira de espectadores, que encontrou na história de Vítor e Maria um espelho de seus próprios sonhos, medos e esperanças. E talvez seja exatamente isso o maior segredo proibido desta história, que o amor que vimos nas telas, por mais roteirizado e coreografado que fosse, era alimentado por sentimentos reais, por uma conexão humana genuína que nenhum roteiro é capaz de fabricar do zero. O que aconteceu exatamente entre William Levy e Maite Perrone durante e depois das gravações de Triunfo do Amor talvez nunca seja completamente revelado ao público, e talvez seja melhor assim. Alguns segredos ganham mais força e beleza exatamente por permanecerem no território do mistério, do não dito, do que só os próprios envolvidos conhecem em sua totalidade. O que nos resta, como espectadores e fãs, é a certeza de que algo extraordinário aconteceu naquele set. Algo que transcendeu o entretenimento e tocou o terreno da experiência humana mais profunda. E essa certeza, por si só, já é uma revelação poderosa o suficiente para mudar a forma como você vê, para sempre, cada cena, cada olhar e cada sorriso que William e Maite compartilharam diante das câmeras de Triunfo do Amor. E chegamos ao fim de mais um conteúdo especial aqui do canal. Se você chegou até este momento, saiba que isso significa muito para nós. Porque cada segundo que você passa aqui assistindo é uma prova de que este trabalho vale a pena ser feito com dedicação e carinho.
Antes de você sair, eu preciso te pedir uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença para o crescimento deste canal. Clica agora no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque é assim que o YouTube entende que este canal merece ser mostrado para mais pessoas. E é assim que você garante que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos que estamos preparando com muito amor e dedicação especialmente para você. A inscrição é gratuita, leva menos de 2 segundos e transforma completamente a forma como o algoritmo enxerga este canal, ajudando a levar este conteúdo para outros fãs que, assim como você, adoram saber tudo o que acontece por trás das câmeras das novelas que marcaram nossas vidas. E agora eu quero muito saber uma coisa: de onde você está assistindo a este vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado ou o seu país, porque a gente adora descobrir o quanto este canal já chegou longe e o quanto pessoas de lugares tão diferentes se encontram aqui unidos pela mesma paixão. Não tem resposta certa nem errada, pode ser do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, do México, dos Estados Unidos, de onde quer que você esteja. A sua mensagem vai aparecer aqui e vai nos deixar com o coração cheio de gratidão. Até o próximo vídeo, muito obrigado por estar aqui, e até breve.